Nesse dia em que celebramos a Eucaristia, dia dedicada à Palavra de Deus, mas nós sabemos que a Palavra de Deus é sempre em nossas vidas. É ela que nos orienta toda a nossa caminhada de fé. Não é? Hoje se dedica esse dia à Palavra de Deus, mas não esquecer que é no nosso cotidiano, é no dia a dia que nós precisamos sempre estar em sintonia com a Palavra de Deus para direcionar os nossos caminhos, para criar em nós, conforme a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, os mesmos sentimentos de Cristo. Se nós somos cristãos, logo, devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. E ali vai apresentar alguns aspectos que diz desta realidade. Ser humilde, ser manso, ser justo, praticar a paz, a compaixão, o perdão, o amor. Tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus. Como ela deve ser. É assim, amados irmãos, que nós vamos cultivando em nós os mesmos sentimentos de Cristo, para não corrermos o risco, como diz o profeta Ezequiel da primeira leitura, de murmurar contra o Senhor, de achar que o Senhor não é justo na sua sentença. Porque às vezes, quando as dificuldades batem em nossas portas, nós corremos esse risco de achar que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não está sendo justo, por que aconteceu comigo e não aconteceu com o outro? Por que isso só está na minha realidade, na minha vida e não está na vida do outro? Isso não é justo? E nós fazemos exatamente isso. Por isso, quando amparados na palavra de Deus, quando cultivamos então os sentimentos de Cristo em nós, nós pensamos de forma diferente. Nós entendemos que não é os caminhos do Senhor que é errado, são os nossos, são as nossas escolhas. Nós que precisamos mudar. E a palavra de Deus então nos ajuda a entender essa realidade. O profeta Ezequiel diz na primeira leitura, se um justo, ele peca, se ele erra, se ele cai, é porque ele quer. Porque é uma questão de escolha. Não é? Dentro dessa realidade, amados irmãos e irmãs, nós temos que entender que nós somos movidos pelo ato da vontade. Então, se eu determino em mim que eu quero fazer alguma coisa, eu vou apagar essa vela e vou lá apago, foi porque eu quis. Eu não posso atribuir as minhas atitudes às outras coisas. O profeta Ezequiel está dizendo isso. E se o justo morre por conta do seu pecado, porque ele escolheu, não porque o Senhor quis. Porque nós corremos esse risco de sempre achar que somos influenciados pelo outro. Eu apaguei a vela porque eu fui tentado a apagar a vela, não era para apagar. E quando nós aplicamos isso na nossa conduta moral, religiosa, é porque nós escolhemos. Então não podemos ficar dizendo, olha, eu fui tentado, é coisa do inimigo. Às vezes nós corremos, por não ter discernimento correto, nós corremos a essa desculpa de achar que é por conta do outro. Aquele que foi infiel, é porque eu fui tentado, o inimigo me tentou. Você foi, ou é falta de caráter, ou não tem bom juízo. Não é? Não pode ficar colocando a culpa no outro. Pelo contrário, vai dizer o profeta Ezequiel, aquele que tem uma conduta errada, mas reconhece que é pecador, que é limitado e que necessita da graça de Deus, esse é capaz de mudar. O que nos pede a Sagrada Escritura, recorrendo lá no início do ano litúrgico, quando nós celebramos o tempo da Quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho, na palavra de Deus. Mude de caminho. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, quantas vezes nós escutamos testemunhos, ou nós mesmos damos um testemunho de que levavam uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente fora daquilo que é a proposta de Deus, mas que um dia, deu um estalo e agora mudou de vida. Abandonou o vício, abandonou a infidelidade, abandonou aquilo que era errado e agora caminha nos caminhos do Senhor. É tudo uma questão de escolha.
Se você escolhe, não, eu não vou fazer mais, eu quero mudar de vida, eu quero ser melhor, isso vai acontecer, com certeza. A graça de Deus é sempre em nossas vidas, mas o esforço é pessoal. Então, por isso, se nós estamos cheios da graça de Deus, cultivando em nós os sentimentos de Cristo, nós só podemos fazer o bem. Nós só podemos fazer aquilo que é certo e abandonar os outros caminhos e seguir os caminhos do Senhor. Não é? Qual é o caminho do Senhor? O caminho de Jesus Cristo tem a resposta na segunda leitura, né, da mesma carta de São Paulo aos Filipenses. É o caminho da cruz. É o caminho do perdão, é o caminho da justiça, o caminho da misericórdia. Porque Jesus Cristo, sendo divino, se tornou um de nós, humano. Não fez do ser divino, vai dizer a palavra, uma usurpação. Usou disso para se autopromover. Pelo contrário, ele se rebaixou até a morte. É esse caminho então que nós devemos seguir. E aí então tentar responder, né, a pergunta do profeta Ezequiel. Será então que é o caminho do Senhor que não é certo ou é o nosso? Não é? Porque às vezes nós olhamos muito fora de nós e não percebemos o caminho que nós estamos trilhando. E muitas vezes é um caminho errado. E precisamos então fazer esta conversão. A partir disso, amados irmãos, né, nós temos grandes exemplos dentro da Sagrada Escritura daqueles que diz que vão fazer uma coisa e não fazem. Ou daqueles que não querem, mas depois assumem. Não é? Para não alongar muito, 2 exemplos gostaria de trazer à tona. Jonas, que é bem conhecido por nós, né? Lembra que Jonas foi enviado para Nínive para converter aquele povo, mas ele não queria. Relutou muito, não é? Foi jogado no mar, foi engolido pelo peixe, ficou debaixo da sombra lá da mamoneira, depois ela morreu, ele reclamava, resmungava, dizendo, eu não quero isso, Senhor. Mas o Senhor insistia, e ele foi e fez acontecer. O relato do Evangelho não é isso? Aquele que disse, não, eu não vou, mas depois foi. Depois nós temos a rainha do sul, a rainha de Sabá, que ouviu falar da sabedoria de Salomão, abandonou os astros, os seus videntes, na astrologia, e foi atrás do conhecimento de Salomão. E nós sabemos que Salomão foi um grande rei, um rei sábio, que orientava a vida do seu povo. E ela foi beber da sabedoria de Salomão. E ouvindo as palavras de Salomão, ela mudou o caminho dela. Abandonou aquela vida que ela tinha e seguiu o caminho do Senhor. São 2 exemplos que servem para nós. Quantas vezes, amados irmãos, nós falamos, olha, a partir de amanhã eu não vou fazer mais isso. Passa 2 dias, voltou na estaca zero. Não é assim? É aquele filho que diz assim, eu vou, eu quero, mas depois não faz. Ou seja, a palavra não corresponde com a atitude. É isso que Jesus está dizendo para aqueles mestres da lei, para os judeus ali, porque eles agiam dessa forma. E o pior de tudo, a comparação, né, que Jesus faz com eles. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino de Deus. Porque eles levavam uma vida errada. Mas ao ouvir a pregação de João, eles se converteram, eles mudaram. E vocês não, continuam no erro. Conhecem a Sagrada Escritura, né, a Torá, os judeus, praticam lá os mandamentos, os preceitos, mas não praticam a misericórdia, o amor, o perdão. Não muda, não converte o coração, continua com um coração duro, um coração de pedra. E naquele contexto, comparar alguém com uma prostituta ou com um cobrador de impostos, era a pior coisa para eles. Era a pior coisa para eles. E Jesus é bem duro nesse sentido. E é isso, amados irmãos, é entender isso, né? Quantas pessoas, então, que nós conhecemos, ou que nós julgamos, né, com o nosso olhar meramente humano, que só vemos a aparência de uma vida errada, mas que se converteu. Esse, né, pode ser você, pode ser qualquer um outro, aí que vive na graça,
mas que reconheceu que outrora levava uma vida errada. Hoje eu não faço mais isso. Graças a Deus eu mudei. Quantos testemunhos nós não ouvimos acerca disso? Né? E por outro lado, quantas vezes nós ouvemos exemplos de pessoas que, não, o ano que vem eu vou ser um melhor esposo, vou ser uma melhor esposa, vou ser um melhor pai, vou ser a melhor mãe, vou ser fiel, vou ser... Começa o ano tudo errado. Só foi palavras jogadas ao vento. Na prática, nada daquilo aconteceu. Então nós temos aí 2 exemplos claros para aplicar em nossa vida. Não é? Tendo como fonte e inspiração a palavra de Deus. Veja a importância, né, da palavra de Deus em nossas vidas. E muitas vezes, né, nós escutamos e soltamos por outro lado. Não guardamos no coração. Então devemos guardar no coração a sua palavra. E mais do que isso, colocar em prática no nosso dia a dia. Então que o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, ilumine a cada um de nós, nos dê força, nos dê coragem, nos dê sabedoria de viver a sua palavra. Quando os judeus pedem um sinal para Jesus, o que Jesus, né, irritado ali por conta dessa situação, o que ele diz? Nenhum sinal vos será dado, a não ser aquele de Jonas. Nenhum sinal será dado, a não ser aquele da rainha de Sabá, porque no dia do julgamento eles se levantarão e darão o seu testemunho. Não é? Isso serve para nós, que possamos então testemunhar a graça de Deus em nossas vidas. Se tinha uma vida errada, e agora estou no caminho do Senhor, continue perseverante. E se já estava no caminho, continue sendo perseverante. Mas se precisa mudar, não crie resistência, mude. Mude. Porque a graça de Deus, né, é maior do que tudo. Se grande é o nosso pecado, maior é o amor de Deus por cada um de nós. Por isso, esforçai-vos para ter em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Não é? E que diante dessa graça, desse poder, como diz ali São Paulo aos Filipenses, todo joelho de fato se dobre, né, para a maior honra e glória do Senhor nosso Deus. E nós somos os seus filhos, nós somos o seu povo, o povo eleito, não é? O povo da graça. Então que façamos justiça nesse sentido, de mostrar que verdadeiramente somos fiéis a essa proposta que o Senhor faz a cada um de nós, testemunhando o seu amor e a sua misericórdia. Que assim seja. Amém.